Tudo bem com os senhores? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Meu nome é Alessandro Ferraz e eu venho aqui com a missão de explicar, de comentar, destrinchar, desmistificar, o que você quiser falar, sobre o edital mais famoso da praça, como se diz, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nós tivemos agora, dia 15 de dezembro, uma prova muito importante, que foi a do TRT 15. Pegou Campinas, região e tal. Mas não há dúvida que o TRT 2, 2ª Região, é o maior do país. Por isso a importância, por isso a loucura que está aí, todo mundo tentando fazer o seu melhor para as provas que virão. Pessoal, eu estou regravando isso e você deve estar falando, por quê, professor? Já entendi tudo. Aí é que está. Nós tivemos uma retificação dia 16 de dezembro de 2013. Então, algumas coisas ali alteraram que nós já havíamos alertado que teria algum tipo de alteração. Detalhe, teria ou não, porque aí você pode manter o que ela escreve e depois acabou. Mas não, ela fez a alteração. Então eu vou bater um papo com vocês sobre tudo, beleza? Sobre inscrição, sobre prova, sobre desvio padrão, sobre o que foi alterado e o que não foi. Tá bom? Vamos lá? Data de provas, pessoal. Se eu falar um pouco rápido, não tem problema. Dá um pause, volta, pega as informações, sempre olhando o edital da FCC. Se o professor pode comer bola, esquecer algum detalhe, tá bom? Nada exclui a leitura do edital. É que aqui a gente fez um trabalho para deixar mais fácil para os senhores. 23 de fevereiro de 2014 serão as provas. Você pode, se formado na área de nível superior, fazer a prova de técnico de nível médio, caso interesse, e também a de analista, que exige nível superior. Professor, eu sou formado, mas não sou na área jurídica. Para mim serve? Vou te explicar que esse concurso também se destina a quem não é formado na área jurídica. Nós temos aí em torno de 75 dias entre edital e prova. Professor, a prova da parte da manhã vai ser nível médio, técnico? Isso. Na parte da tarde, nível superior. Perto de R$5.000 é o que se paga para um técnico. E perto de R$10.000 o analista da área judiciária. No caso, o analista judiciário, área judiciária, e o oficial de justiça avaliador até passa de 10 por conta de alguns valores que recebem a mais, porque trabalha numa função específica. Nós vamos ver isso. Bem, 23 de fevereiro as provas, técnico inscrições, vai lá no site www.concursosfcc.com.br e o analista R$ 75. Início 18 de dezembro, término 17 de janeiro. Por favor, insisto com os amigos que muita gente pode esquecer a data perigosa, que é essa aqui, ó. A data de 17 de janeiro, último dia de inscrições. Vai lá no site, já resolve isso logo. Não deixa para o último dia, tá bom? Muita gente perde por conta disso. Que mais? O analista Professor, me explica essa coisa do analista judiciário e quem não é da área. Como é que funciona quem não é da área jurídica? Deixa eu explicar uma coisa que muita gente deixa de fazer o concurso por isso. Tecnicamente, nós temos o analista judiciário da área judiciária, que é esse aí de cima. Nós temos também o analista judiciário... Aliás, minto, melhor eu pegar uma folha mais limpa aqui, ó. Acho que pode ser essa, ó. Pronto, aqui, ó. Fica mais fácil para eu fazer, ó. Eu tenho basicamente, quando alguém vem aqui me procurar, os seguintes cargos nos tribunais do país. Sabe por que é importante fazer tribunal? Porque só de TRT você tem 24 tribunais regionais do trabalho pelo país, 5 TRFs e fora os 27 tribunais regionais eleitorais. Poxa, vale a pena estudar para tribunal, não é? Então, fica de olho nisso. Você tem o técnico judiciário da área administrativa. Esse, pessoal, nível médio
nível médio. Professor, paga bem esse nível médio. Muita gente do nível superior faz essa prova? Não há dúvida. E eu não sei porquê, mas um segredinho. Essa prova costuma ser a mais chatinha até. Mas o que é bacana? Gente, hoje no Brasil, um cargo de nível médio paga quase 5 mil com a estabilidade do serviço público. Por favor, né? Dá tempo de estudar, sim, senhor. Se era isso que você ia perguntar. Existe um analista da área... o analista judiciário, deixa eu colocar um J aqui, da área administrativa, é o famoso AJA. Esse analista da área administrativa, pessoal, apesar do nome analista judiciário, né, porque o outro é analista judiciário da área judiciária. Mas reparem que tanto um quanto o outro tem o AJ aqui, ó, de analista judiciário. Mas a diferença é a seguinte, nesse analista daqui, ó, você tem nível superior, mas não precisa ser em direito. Pode ser formado em administração, economia. Já nesse aqui, assim como no analista judiciário, oficial, de justiça, avaliador federal, tanto um quanto o outro, você também tem formação de nível superior, mas na área jurídica. Beleza, vou cumprir meus 3 anos de atividade jurídica e ganhar muito bem e ter estabilidade. Então repare que eu tenho tanto para nível médio como formação em outras áreas que não o direito e formação na área jurídica. Muito bem. O que mais que é importante? Aqui, ó, nós deixamos para vocês também as áreas do analista, ó, porque apesar de ter o analista judiciário da área administrativa, existe também o geral, né, que envolve, por exemplo, a parte de tecnologia da informação, medicina, psicologia, arquivologia, engenharia. Aí tem de olhar lá o edital, aquilo que te apetece. Mesma coisa no técnico, que tem a área administrativa, mas tem também o especialista em segurança, não é? E a tecnologia da informação, a famosa área de TI e também a de enfermagem. Vamos ao que interessa, provas, pessoal. Analista da área judiciária. Bom, aqui é formação na área jurídica. Seja o analista AJAG, que é o analista judiciário da área judiciária, como o AJOJAF, que é aquele que trabalha como uma espécie de oficial de justiça, externo ao fórum, paga muito bem por conta disso, que é os dois formam aí a área jurídica. Conhecimentos gerais, 20. Peso 1. Conhecimentos específicos, 40. Peso 3. Vocês vão verificar que esse peso não é essa continha boba que se deve fazer. Qual? 20 vezes 1, 20. Não dá para fazer essa continha. Por que não? Porque 40 vezes 3 dá 120. Dá a impressão que essa prova de conhecimentos gerais, ó, vale pouco. Vale 20 de um total de 120 do específico. Tecnicamente não é bem assim, mas isso eu vou esperar para explicar para vocês. Vamos com calma. E redação. Amigos, redação aqui vai cair para todo mundo. Vai cair para o analista da área judiciária, o analista judiciário oficial de justiça avaliador, para o técnico e para o analista da área administrativa. Todo mundo. Professor, qual vai ser a redação? Vai ser aquele estilo estudo de caso, como vai ser no TRT? Do 15? Não. Vai ser aquela discursiva, estilo uma questão objetiva da área jurídica ou área técnica? Não. Vai ser de interesse geral. Redação discursiva geral. Pode ser, por exemplo, o bom humor nas relações sociais, que foi agora tema da redação do TRT 2. Ou pode ser, por exemplo, o uso dos ambientes que estão ficando cada vez mais diferenciado em relação à vida moderna, a mobilidade urbana, a literatura, N coisas. Nós vamos falar já já. Vamos ver a prova do analista, que talvez te interessa, da área administrativa. Para lá você vai ter 30 vezes 1 e 30 vezes 2 do específico e também a redação. Beleza. Professor, e para técnico? Para técnico, houve uma atualização, pessoal. Primeiro, que nós tivemos aqui, ó, uma retificação importante, ó, atualizado com a nova retificação. Nós tivemos 30 questões vezes peso 1. Isso sofreu alteração. Nós até colocamos, deixa eu ver aqui, ó.
Nós até colocamos aqui na frente, ó. Mas nós já vamos falar, ó. Teve atualização, vocês vão ver que o peso mudou do técnico. Pois é, estranho, né? Professor, mas isso estava na cara que eles iam mudar o peso do geral para 1. Porque estava 2 aqui, viu? E no conhecimento específico, que agora é 2, estava 1. Na verdade, pessoal, eu já vi de tudo. Nós já vimos editais de tudo quanto é jeito. Mas o de agora mudou. 30 vezes 1 geral e 30 vezes 2 e o acréscimo de 2 matérias que não estavam. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, tranquilo, é só segui-lo. Se você já está vendo novamente, você vai ver que eu estou explicando algumas coisas diferenciadas. Vamos lá? Agora, por exemplo, uma coisa que a gente já havia conversado, mas não custa rebater já nesse vídeo para que ele fique unívoco. O analista, só como exemplo, à guisa de ilustração, a título de exemplo, repare, 20 questões vezes 1. Ok. Quanto que dá isso? 20, claro. 40 vezes 3. Quanto dá isso? 120. Ora, qualquer pessoa, não precisa ter o domínio em raciocínio lógico, nem em matemática, para perceber que conhecimentos gerais, se eu tenho 20 vezes 1, poxa, o máximo que eu vou ter é 20. Já o conhecimento específico, a coisa muda, né, professor? 40 vezes 3, poxa, eu vou ter 120. Moral da história, isso aqui, ó, é 1/6, professor. 1/6 da matéria grandona daqui. Aí é que tá. É aí que tá a diferença. Pessoal, vocês já viram que no item 8º lá do edital tem uma fórmula maluca que fala assim, ó, NP, a nota da prova, é o número de acertos, menos, sei lá, a média de candidatos no cargo, né, nesse cargo, e vezes 50, mas dividido pelo desvio padrão. Professor, esses que estão em verde, esses itens que estão em verde, média dos candidatos e desvio padrão, nós já sabemos. Desta prova que virá, não. Mas de outras, sim. Tá, e onde o senhor quer chegar? Cada prova vai ter uma média específica. Por exemplo, se muita gente acertou, a média vai aumentar, muita gente não acertou, tudo isso influenciará na nota. Vamos então pegar um exemplo. Já que nós não podemos saber o futuro, nós podemos analisar de onde nós viemos para saber para onde nós vamos. Vamos analisar uma prova do TRT 18, Goiás. Lá, pessoal, havia português 20 e número de questões 20, se a pessoa acertou tudo, 20. E também número de questões 40 e ela acertou as 40. Havia peso? Sim. Peso 1 e peso 3, como está aí claramente na ilustração. Agora tem um problema. Tem um problema. Veja. Se você repara que se a pessoa acertou tudo aqui, ó, olha a nota que ela poderia chegar aplicando a tese aqui. Professor, não dá para aplicar isso. Por que não? Porque faltaria os elementos média dos candidatos e desvio padrão. O senhor não tem esses elementos. Aí é que está. Nesta prova, nós temos, porque nós fomos pesquisar. E veja que interessante, a média dos candidatos e o desvio padrão estão aqui, ó, tá? A média e o desvio padrão estão aqui. Com base nisso, fazendo as contas, nós chegamos às seguintes conclusões. Se o sujeito acertasse tudo, como no exemplo aqui, a nota dele seria essa. A nota máxima da objetiva. Não estou falando da redação. A nota máxima. Com isso, olha que coisa interessante, preste atenção. Lembra da 20 vezes 1, que nós falamos que não servia para nada? Lembra? Olha ela aí. Lembra? Que ela servia para pouco. Gente, ela não equivale só a 1/6. Repara que ela equivale a 68,77 de um total de 274. Opa! Espera um pouquinho. Nós já começamos a ver, então, que aplicada a fórmula, conhecimentos gerais, fez verão aqui. Verdade, professor. Então, pare de só fazer aquela análise bobinha de 20 vezes 1, 40 vezes 3. Primeira dica, então, o que eu devo assimilar do que esse professor imbecil está me falando agora? Que o conhecimentos gerais, ao contrário do que muitos acham, vai pesar no final. E a maior prova disso
é que veja aí, ó, nós tiramos a prova dos 9. E repare que a parte dos gerais equivale a 1/4 e não 1/6. Equivale não. Foi o equivalente real da prova de analista judiciário, vamos dizer assim, fazendo análise do passado para saber o futuro. E 75% veio do específico. Então, primeiro, mito derrubado. Essa conta simples não dá para fazer. Teríamos de ter a média desvio padrão, que nós não sabemos. Mas se seguir a mesma linha, ó, dá 1/4 e 3/4, pelo menos aqui. Ok, professor. Professor, e tem a pontuação mínima no edital do TRT2? Tem, tá aí, ó, na lista 200, da área administrativa 150 e o técnico 150. Ora, professor, então eu tenho de ficar esperto nos gerais, ok. Só pode me falar o que é geral e o específico de cada cargo? Vamos lá. Analista judiciário, área judiciária, formação em direito. 20 vezes 1 de língua portuguesa e raciocínio lógico. Pessoal, por favor, não dá para ficar fazendo prova para um cargo tão importante e achar que você vai chutar todas de raciocínio lógico. Eu tenho um recado triste para você. Você vai acabar dançando numa prova por conta disso. Enfrenta, nem que seja para acertar metade só. Enfrenta, pega uma aula que você confie e estude isso sim, tá bom? Por favor, recado de quem quer o seu bem. Conhecimentos específicos: direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, claro, direito civil, processo civil previdenciário. Nós falamos claro e enfatizamos trabalho e processo do trabalho. Claro, a prova é do TRT de trabalho, mas a prova não se resume apenas a direito do trabalho. Segundo aviso dos amigos, para os amigos, por favor, previdenciário costuma ser uma pedrinha no sapato. Professor, mas são formados em direito, para de ser bobo. Que matéria você teve de previdenciário na faculdade? Será que tu te lembras ainda? Segunda pergunta, processo civil é um edital muito grande, direito civil também. E sem contar que constitucional e administrativo parecem matérias irmãs, a gente nunca sabe o tamanho disso. Então, por favor, todo cuidado é pouco e eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho. Pessoal, não fica assustado com o tamanho. Lembra do seguinte, nós precisamos ter fé e analisar friamente as coisas. Há momento de gritar, mas esse momento é analisar o edital, seguir, pegar um curso e rachar. Vamos estudar e vamos passar sim. Depois você vai ter a parte de redação também. Professor, o que é isso que está aí? Foi a parte de analista judiciário e que houve de alteração. Como assim? Engraçado, na parte do analista judiciário, o edital estava desse jeito aí, ó. Vinha administração, poderes, serviço público, ato, organização administrativa, tal. Só que foi atualizado com uma retificação. Parece que eles acharam, vamos dizer assim, poucas matérias e colocaram mais matérias. Veja que agradável. Então eles colocaram licitações, 8666, pregão eletrônico, uma coisa maravilhosa. Lei 8.112, que não é pequena, é uma parte dela, mas já viu, né? Processo administrativo. Com isso, o edital ainda ficou mais robusto do que já era. Se você está falando, que tristeza, imagina se você for técnico e tem um edital tão grande quanto analista e não é formado em direito. Então, para de chorar e racha de estudar, que é melhor. Muito bem. Já a parte da área administrativa veio 30 vezes 1, o que entra nas gerais? Língua portuguesa, raciocínio lógico e... Não, peraí, o analista da área... Agora eu estou com dúvida aqui se o analista da área administrativa também veio incluindo constitucional administrativo. Ah, não, peraí, pessoal. Desculpe, acabei de tirar uma dúvida aqui com os colegas que eu estava falando bobagem. Já estava lá, desculpem, constitucional e administrativo para analista da área administrativa. Só que olha que interessante, constitucional e administrativo, na área administrativa, é isso mesmo, né, gente? Ele vem como gerais, junto com português e raciocínio lógico.
Cuidado com isso. Daí o específico vem 30 vezes 2, entra trabalho, processo trabalho, noções de administração geral e pública, noções de administração de recursos materiais, que muita gente, não estuda há muito tempo, ou talvez nunca tenha estudado, e orçamento, ok? Professor, eu fiz o TRT 15, tudo copia e cola. Toma cuidado que algumas coisas mudaram. É preciso ter cautela e fazer a análise correta. Agora, para o técnico, além do peso 1, que foi invertido isso aí. Agora o conhecimento geral está bonitinho como sempre é. 30 vezes 1. De novo, o cuidado que eu peço. Pergunta para quem fez TRT 15, como é que estava português? Pergunta. Você primeiro vai ouvir assim, puta que... Quem anotou a placa do caminhão? Porque a pessoa não ouviu que curso de interpretação de texto, quando a gente coloca no mercado, os alunos fazem assim, legal, deve ser. Técnica de memorização, besteirinha. E aí depois vai para uma prova e vê. Gente, interpretação de texto nunca é demais. Nunca. Porque as provas, até nas outras matérias, alguém falou mal da FCC. É batata. Alguém deve ter ido jantar e falou assim, a FCC é Fundação Copia e Cola, é uma baba. Um dos examinadores estava à mesa ao lado, não é possível. Ele ficou nervoso e começou a fazer, ele não, porque na verdade são pessoas. E esse novo grupo da FCC tem questões mais inteligentes. Agora, com todo respeito, como disse hoje um colega, não quer saber se você estudou, quer saber se você sabe o assunto. Então, quer dizer, exige um pouco mais. Portanto, nada em teu exagera. Noções de conhecimento de direito de trabalho, processo de trabalho, claro. E a parte de constitucional administrativo que não estava e agora está para o técnico também. Pequena, professor? Se eu falar pequena, o meu nariz vai começar a crescer, né? Então, é um pouquinho grande, mas vamos com calma. É melhor você ir falando aos poucos. A pessoa que ela está ferrada, você vai falando com calma. Um pouquinho. Eu não sei o que as pessoas querem. Elas estavam falando assim, como é que veio o constitucional administrativo? Gente, um cargo de quase 5 mil reais. Com 4 matérias, é lógico que eles vão querer pegar mais e vão colocar a redação também. Aliás, você devia estar feliz. Por quê? Muita gente já desiste aqui, não, estou acostumado só com 3 matérias, eu não vou fazer não. Essa é a luta de concurso. Se concurso é fila, você tem de continuar. Se alguém gritar lá na fila, pessoal, além de tudo, de nadar 10 quilômetros, vamos andar de bicicleta, agora também tem de correr mais 1 quilômetro. Eu vou sair. E a fila, você vai ficando. Os requisitos estão aumentando, pessoal. Não dá para comparar o concurso de hoje com o do teu avô. Não dá. Em 1974, até eu trabalhei no tribunal. Então, quer dizer, qualquer um, como eu, conseguia. Agora, não. Mudou. Então, talvez o Nino vai olhar o edital de vocês. Nino é meu filho, 2 anos e meio. Ele vai olhar o edital de vocês e falar, olha que fácil que era. Não tinha aramaico, não tinha hebraico, sabe? As perguntas em constitucional vinham em português. Hoje não. Você pode escolher uma língua, ou vem em inglês, ou vem em alemão. Então, você já pensou? Você lê uma questão, vai se fundo, você não consegue nem saber como é que começa a questão? Então, filho, pare de ficar chorando, analise friamente, mesmo com aquele sentimento, ferrou, mas analise friamente e toca o barco. Muito bem. Direito de trabalho, processo de trabalho, tal. Gestão pública, entra muito a parte de administração pública aqui, claro. Muito bem. Aliás, dentro de administração geral e pública, do analista administrativo, pessoal, você tem 2 matérias ali disfarçadas. Administração geral e pública e você tem também gestão de pessoas, tá? Técnico e analista. Tá aí, direito constitucional administrativo, conteúdo bastante similar, devido, né, da questão da experiência que nós tivemos com o TRT 15. Recomendamos, então, estudar cobrindo aí ambos os editais. Isso é uma experiência que a gente já fala para vocês, que muitos enfrentaram esses 2 editais. Edital, item 9, redação. Professor, vai ser a boa e velha estrutura, conteúdo, estrutura e expressão? Sim, é o famoso 433, que uma professora especialista e amiga nossa sempre ensinou, que é a professora Ivani Pedroso. 4-3-3, ela fala, redação tem de ser nesse estilo de jogo de futebol. 4-3-3. 4 de conteúdo, 3 de estrutura, 3 de expressão. Professor, posso usar, válida a ortografia velha ou só a nova? Olha, tanto faz. Professor,
Mudou a ortografia? Não, se você não sabe nem isso, então melhor ainda, tá tudo bem, ok? Então é válido a ortografia antes ou depois da reforma. O assunto vai ser o quê? Interesse geral. Tomem cuidado. Você está preparado para falar agora comigo, agora, do assunto que eu vou perguntar? Eu não sei o que você vai perguntar, então tá bom. Eu quero falar o seguinte. Hoje em dia você vai a um restaurante e várias pessoas estão com o celular em cada uma das suas mesas. Casais, você olha para o casal, eles não estão trocando amor, mãozinha, não, eles estão assim. Ó. Chega a lasanha, você vai comer? Não, primeiro eles fazem assim, ó. Deixa eu tirar uma foto. Então imagina se esse trecho for colocado e depois vem uma redação para você escrever, por exemplo, como as pessoas estão mudando por conta das redes sociais. Essa mudança é para melhor ou não? Estão ficando mais solitárias ou não? Falar sobre isso. A gente consegue falar aqui um tempão. E escrever, aquele bate-pronto de pegar, sabe o Kinder Ovo? Abre o título, é isso que tem de escrever. As pessoas, quando sai a redação, sempre o mesmo papo. Ai, que redação infernal! Mas por quê? Elas não estão acostumadas a falar, a pensar sobre assuntos importantes. Senhores, isso não é culpa nossa, é culpa da TV aberta, é culpa do jornaleco, sempre a mesma coisa. E, infelizmente, a leitura está sendo um hábito estranho. A gente prefere ficar mais passivo e a TV fala por nós. Pegar um livro, ter um senso crítico, eu não estou dizendo que é para ser radical no ponto A ou B, mas saber dissertar sobre alguma coisa. Amigos, quando vocês estiverem mortos de cansado, ouçam CBN, leiam uma Isto É, leiam uma Carta Capital, até mesmo a Veja, que não é tão legal, mas tem de ler de tudo, para poder ter o quê? O senso crítico na hora de uma escolha. Pensa comigo, o examinador é uma pessoa? É, não é um programa. Ele lê, ele pensa, ele fica, o que eu vou colocar para indagar? Geralmente ele usa um tema polêmico, ou um tema de cunho filosófico, e que, aliás, é o que muitas vezes pega as pessoas, tá bom? Cuidado com esse detalhe, procure na sua escola, onde você for estudar, fazer curso que você possa também treinar a redação. Senhores, eu trabalho com isso já há quase 15 anos. Se você não treinar, você nunca vai descobrir que você estava mal, só lá no dia da prova. Então não tenha medo de repente, fazer uma redação e um professor corrigir e falar, olha, você está com nota 3. Fala, meu Deus, dá tempo de resolver, tá bom? E também ver a questão do nervosismo, analisar o tempo, tá bom? Vamos lá. Eu acho até legal cursos onde o professor já dá você escolhe o tema, mas não acho bacana, sabe por quê? Eu escolho o tema, eu escolho o que eu gosto, e aí eu falo. O duro é abrir lá a redação que o professor X mandou para você e ver, ai meu Deus, se ele falar de literatura... A importância da literatura no mundo atual, eu não quero falar sobre isso. Na prova, dá para fazer isso pro fiscal? Fiscal, eu não gostei, troca. Não tem câmbio. Então, aproveite e treine. Senhores, o senhor me dá um bom motivo para eu continuar ouvindo essa palestrinha? Olha, eu vou te dar um bom motivo. Você vai ter uma redação corrigida, no caso de analista, até a posição 1500. Analista judiciário, 200. Analista judiciário da área administrativa, 400. Professor, eu acho que eu estou vendo errado ali embaixo, porque está mostrando um pouco mais. Está mostrando quase 3.000. Veja que eu estou até com uma lupa aí. Você viu esse recurso? O pessoal do estúdio não sabe, eu que ensino eles a mexer nisso. Aqui, ó, 400... 200, eu queria pôr o meu olhinho ali para ver como é que fica. E aqui, olha isso, veja, para técnicos, só isso aqui que vão corrigir de técnico judiciário. Adorei esse negócio aqui. Olha que legal, posso ficar mexendo? Ok, chega, professor, para de ser infantil. Volta para cá. Professor, mas para que eu vou estudar isso? Será que vão me chamar? Olha o último, de 2008. Olha quanto chamaram, analista 1612. Não, tem gente que ainda acha pouco. É incrível a pessoa. Ai, mas só 1600? Eu não sei o que ela quer. Ela se esqueceu que, dentre todos os espermatozoides, tu venceste. Lembra disso? Estou falando da fecundação. O analista judiciário oficial de justiça, 289. O analista judiciário da área administrativa, 300.
E olha o pequeno número de técnico do último, 2393. O meu irmão falou, que um primo falou que de um amigo que mora perto de uma vizinha da Doralice, que é a presidenta, que não vão chamar muito porque chamaram 2300. Filho, nós estamos falando do maior tribunal do país. E sem contar que vários desses colegas já passaram para analista, foram para outros concursos, pediram exoneração porque ganharam na Mega Sena, estão tocando em bares e começaram a ganhar muito mais dinheiro do que no tribunal. Enfim, viraram budistas, estão na Índia tocando, não sei o que eles fizeram. Eles saíram do tribunal, diabo. Então tem vaga e tem que contar os que morreram. Os que morreram deu vacância. Eu sei que é triste falar isso, mas deu vacância. E se deu vacância, lá estará você, louco para penetrar nesse tribunal e conseguir fazer a sua escolha boa, ok? Senhores, um comparativo ao final, que eu vou deixar aí parado, porque eu já dei 30 minutos e eu falei que nós iríamos acabar isso em 31 minutos. Eu tenho 22 segundos ainda. Eu coloquei todas as matérias e um xizinho aí, onde cada uma delas é cobrada. Tá bom? Pessoal, eu espero, tirando aí a brincadeira, que explicar edital não é muito agradável, que tenha ficado aí legal para vocês entenderem tudo. Olha, independente de onde vocês vão estudar, o que eu desejo é sucesso para todos os senhores. Não ouçam parentes, não ouçam amigos que só colocam a gente para baixo. Confie em você, faça um bom trabalho, invista. Muitos vão falar, gastar dinheiro em curso e tal. Olha, é o melhor investimento que é em você. Então, compre seus livros, sim, faça o curso onde você tenha confiança, procure orientação de quem já é do TRT ou de grupos específicos no Facebook. Às vezes você pode procurar grupos do TRT, que são pessoas que podem trocar informações legais. Enfim, desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Deus ilumine cada um de vocês. Obrigado pela paciência.